E aí, pessoal? Tranquilinho? Como eu falei para vocês, uma questãozinha, mais uma questão do Enem. Nessa questão foi também lá do Enem PPL, né? Reaplicação aqui da prova do Enem 2021. E foi uma questão aí tratando de árvores filogenéticas, né? Que ele chamou aqui de cladograma. Antes de irmos diretamente para essa questão, né? A palavra clado, quando a gente usa o termo clado, ele está se referindo a um grupo específico de organismos, de seres vivos, né, ali, que tem uma sedimentação em termos de classificação, tá? Ou seja, todo clado vai ser um grupo monofilético. Todo clado vai ser um grupo monofilético. O que é um grupo monofilético? É um grupo que tem o seu ancestral e todos os seus descendentes. Então, esse grupo aqui todo eu chamo de grupo monofilético, então é um grupo bem estabelecido dentro de uma classificação biológica do ponto de vista evolutivo. Então, ele colocou aqui essa questãozinha para a gente observar dentro desse cladograma as relações entre os grupos que ele colocou aqui, né? Grupos animais. Aqui nós temos a sardinha, um peixe, então, né? O sapo, que é um anfíbio, o jacaré, que é um réptil, o pardal, uma ave, e o coelho, que seria então um mamífero. Ele colocou algumas características aqui, né? O surgimento de vértebras, o surgimento de membros locomotores e pulmões, o ovo amniótico, as glândulas mamárias e a adaptação para o voo. Essas características elas podem surgir em diferentes grupos, em diferentes clados, ou podem ser restritos, né? Ou pode ser restrita aí a um clado específico, tá? E aí existe uma classificação para isso. Uma sinapomorfia é quando eu tenho dois grupos ali apresentando a mesma característica evolutiva. Uma autapomorfia é quando apenas um grupo apresenta uma característica ali evolutiva, tá? Então, quando a gente vê características compartilhadas, a gente diz que essa característica ela é uma sinapomorfia. Quando a gente vê uma característica que ela é exclusiva daquele grupo, nós chamamos de autapomorfia. Por exemplo, os mamíferos são os únicos que apresentam a estrutura conhecida por diafragma. Então, o nosso diafragma ele é uma autapomorfia nos mamíferos. Tá? Então, uma característica aí interessante. Ovo amniótico. Ovo amniótico é uma característica sinapomórfica, é uma sinapomorfia, porque diferentes grupos ali vão apresentar aí o ovo amniótico. Ok? Antes de ainda da gente ler o restante do item, a gente vai analisar isso aqui. Nós temos três classificações aí para a análise e observação de árvores filogenéticas, que são os grupos que nós já falamos anteriormente, grupos monofiléticos, grupos parafiléticos e grupos polifiléticos. Tá? Quando a gente fala de filetismo, está falando de filia, ou seja, de afinidade. Se é uma árvore filogenética, então é uma árvore que demonstra então uma afinidade genética entre aqueles grupos. E é essa especificação genética que vai determinar se aquele grupo realmente ele é um grupo uniforme, ele é um grupo sedimentado, ele é um grupo ali concreto, né? Monofilético em si. Olha só os exemplos que temos nesses cladogramas, né? Nós temos aqui os grupos, novamente, dos peixes. Então, tem aqui os peixes, nós temos os anfíbios, temos os mamíferos. E esse grupo aqui é o grupo dos répteis. Então, perceba que todos os répteis estão aqui. Os textudines, cágados, tartarugas e jabutis. Os leptosauria também estão aqui. Crocodilia também estão aqui. E percebam que as aves também estão aqui. Então, todos esses grupos aqui, eles apresentam um ancestral comum, que estaria aqui nessa base, onde tem a indicação de reptilia. Aqui é o ancestral comum, e ele é comum a todos os descendentes que vêm logo após ele.
Então, ele é o ancestral direto comum a todos esses grupos. Então, a gente diz que analisando todos esses grupos, esse clado, então, representa um grupo monofilético, tá? É um grupo monofilético, é um grupo bem estabelecido. Já quando a gente analisa aqui, ó, essa outra forma de apresentação, onde nós temos novamente peixes, anfíbios, mamíferos e o grupo dos répteis, a gente percebe que as aves foram deixadas de fora. Por muito tempo, as aves foram desconsideradas do grupo dos répteis. Então, a árvore que a gente tinha antes era uma árvore que vinha aqui com os peixes, anfíbios, né? Vou colocar aqui répteis, aves e então mamíferos. Então, as aves eram colocadas no clado à parte. Só que estudos genéticos, principalmente, e evolutivos também, fez com que nós percebêssemos, né? Os pesquisadores então percebessem que as aves, de fato, elas derivam do grupo dos répteis. Então, as aves estão relacionadas ao grupo dos répteis, ou seja, aves e répteis formam aí um grupo chamado então grupo monofilético. Um grupo monofilético porque tem o seu ancestral comum, tá? E esse ancestral está então aí envolvendo tanto o grupo das aves quanto o grupo dos répteis. Então forma um grupo monofilético. Então perceba que quando eu tenho o ancestral comum englobando seus descendentes aqui e deixando ao menos um de fora, então eu vou chamar este grupo aqui de parafilético. Eu tenho um ancestral e esse ancestral abriga quase todos os seus descendentes. Um ou outro fica de fora. Quando eu observo isso, eu digo que aquele grupo é um grupo parafilético, tá? Esse outro cladograma aqui ele mostra o seguinte: os mamíferos e as aves, né, em pontos extremos. Se você observar um mamífero e uma ave, eles são bem distantes do ponto de vista evolutivo, então apresentam características muito diferentes, muito separadas, né, as características de um do outro. Mas em algum ponto, evolutivamente falando, eles acabam tendo uma semelhança, uma relação comum. E esse ponto aqui, ó, é exatamente onde está demarcado aqui, ó, o fato de serem amniotas. As aves têm os seus ovos, né, amnióticos. E os mamíferos têm o seu líquido amniótico também ali, né? Que é a bolsa ali onde o bebê se desenvolve. Então eles têm uma característica em comum, têm uma derivação. Mas percebam que os mamíferos estão aqui, tem o seu ancestral comum, o seu ancestral aí, né, direto. Mas perceba que para chegar em aves, eu tenho outros ancestrais aqui, ó. Ou seja, eu tenho outras características que estão aí nas aves, mas que não estão nos mamíferos. Então, esse grupo aqui, embora tenha uma relação evolutiva, que é o fato de serem amniotas, tá? As aves apresentam outras características que derivam de outros ancestrais diretos, e os mamíferos não. Então, esse fato aqui, né, que distancia numa árvore filogenética um grupo do outro, mas evolutivamente falando aqui apresenta uma correlação, nós chamamos de grupo polifilético. E aí o que cabe ressaltar? Grupos parafiléticos e grupo polifilético são grupos incertos. São grupos incertos. Ou seja, eu não consigo estabelecer um clado nesses grupos. Tá? Se eu tenho um grupo parafilético, se eu tenho um grupo polifilético, eu não posso chamar de clado. Então, eu vou chamar apenas de grupo para ou polifilético, porque não há uma estabilidade evolutiva entre eles. Eu preciso, para ter um clado ali, determinar que este clado seja um grupo monofilético. Parafilético e polifilético não entra na classificação de clado. Grupo monofilético vai ter uma grande relação genética entre eles, e eu consigo colocar todos os organismos dentro daquele grupo e dizer eles têm uma grande afinidade genética. Então, geneticamente, eles são muito próximos uns dos outros. E aí ele colocou o seguinte nessa questão, né?
O cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados, né? Aí nós vimos esses grupos aí. Perceba o seguinte, sardinha, que é o peixe, e o sapo, tá? Eles estão distantes. Percebam que eles não têm relação aqui de clado, né? Aqui eu tenho um clado com seu ancestral aí, né? Então a sardinha em si, dentro do grupo dos peixes, vai formar um grupo monofilético. E os anfíbios aqui, ó, também com o seu ancestral, vai formar o seu grupo monofilético. Mas eles não têm relações de clado aqui, tá? Da mesma forma, ó, se eu considerar o sapo e o jacaré, percebam que aqui está o ancestral do jacaré, né? Mas ele não tem relação com o do sapo, tá? O mamífero, ele tem esse ancestral aqui, ó. Tem esse ancestral, tá? Ele é um grupo monofilético em si. O grupo dos mamíferos é um grupo monofilético, é um clado, tá? Mas ele não vai ter relação com outros grupos, embora que esteja aqui a base do ancestral do jacaré, mas perceba que aqui eu tenho um outro ancestral compartilhado, tá? Esse ancestral compartilhado, ele está aqui tanto para jacaré quanto está para pardal. Então, o que é que a gente diz? Que nesse caso aqui, neste ponto aqui, nós temos um grupo monofilético aqui, ó. Perceba que é um grupo onde eu tenho o ancestral comum direto, tá? Ancestral aqui primitivo. E eu tenho a partir desse ancestral tanto o jacaré quanto o pardal. Então, se esse ancestral está englobando todos os descendentes, então eu digo que esse grupo aqui é um grupo monofilético. Esse grupo aqui é um grupo monofilético. Se é um grupo monofilético, então é um grupo que apresenta o quê? Maior semelhança genética. Todo grupo monofilético apresenta maior semelhança genética. Grupos para e polifiléticos nem são utilizados para fins de classificação de grupos aí de seres vivos, porque são incertos. Nós temos que tentar colocar todos dentro de um grupo monofilético. E aí ele colocou as alternativas, né? Sapo e jacaré. A gente viu lá que sapo e jacaré estão distantes dentro do ponto de vista evolutivo, né? Sapo e jacaré são grupos aí, então, parafiléticos. Pardal e coelho também são grupos parafiléticos, né? São grupos parafiléticos. Sardinha e sapo, a relação aqui, ó, também vão ser grupos parafiléticos. Também são grupos parafiléticos. A letra E, coelho e sardinha, então, nem se fala, né? Coelho está lá numa extremidade e a sardinha está no outro. Coelho está aqui, sardinha está aqui, muito distante evolutivamente. Tem uma característica comum aqui, ó. Então perceba que está muito parecido com aquele cladograma do grupo polifilético. Então aqui nós temos uma relação de polifiletismo, ou seja, a única relação de monofiletismo que nós temos é essa relação entre jacaré e pardal. Esse grupo aqui, que tem o seu ancestral comum direto, forma um grupo, então, monofilético, tá? Ou seja, a nossa alternativa aqui seria a letra B, né? Jacaré e pardal. É essa a nossa alternativa para esse item, né? Questãozinha interessante, basta observar ali quem tem o seu ancestral comum e todos os descendentes juntos, né, englobados ali, para determinar um grupo monofilético. Se você determina o grupo monofilético, aquele grupo monofilético apresenta maior semelhança genética. Então, aquele grupo é que vai ser classificado como um grupo estável, estabilizado, né, concreto. Tranquilo? Questãozinha de boas, né? Facinho aí. E é isso por hoje. Não esquece, se você gostou, curte, né? Compartilha, comenta aí. Tem lá o Instagram também do Biótica, vai lá, segue também o Instagram, que a gente coloca também várias dicas para vocês lá no Instagram. E aqui não esquece de compartilhar, se inscrever. Se inscreve, curte, comenta, compartilha e divulga. Tranquilo? Tamo junto e até uma próxima.